Bom, a gente está no ponto culminante aqui da visita ao Vale do Reno, que é Monte Castelo, né? Monte Castelo é esse monte que está aqui na frente, tá? Então, esse era o grande objetivo, não só da FEB, quanto do quarto Corpo de Exército. É toda essa área que vai do litoral, que nós estivemos, né, uns 3 dias atrás, até Castel Nuovo, que fica naquela direção ali, é a área do quarto Corpo de Exército. Só a partir do leste de Castel Nuovo é que entra a área do segundo Corpo de Exército do Quinto Exército Norte-Americano. Então, nessa área aqui, a gente tem uma comunazinha, uma pequena aglomerado de casas que se chama Guanela, tá bem ali, ó. Então, ali em Guanela era considerado, não, o ponto de partida dos ataques a Monte Castelo. Olhando aqui em toda esse bucolismo dessa cena aqui agora, com campo florido e árvores ali em cima, parece uma coisa fácil de ser realizada, né? Tomar o topo do morro. O topo do morro não é tão alto quanto vocês estão vendo aí. O problema se encontrava no apoio de fogo desse morro. Vocês estão vendo que atrás dele tem outros morros. Tá? Aquele outro morro que você está vendo lá atrás daquele conjunto de casinha ali, ó, tem um morro mais alto ainda, não tem? Um topo do morro que a gente está vendo aqui? Aquele lá é o Monte della Torráquia. Atrás dele, lá em cima tinha observadores também, atrás dele se encontra toda a artilharia da Wehrmacht, né? Toda a artilharia alemã aqui da região. Atrás do della Torráquia e atrás disso aqui tudo, até o último morro ali desse conjunto montanhês, que é chamado de Monte Belvedere. Tá? Então, qual que é o objetivo geral aqui? Quando a FEB chegou aqui no comecinho de novembro de 44 e já assumiu posições ali em Guanela, né? Substituindo a TF-45, a Task Force 45, que tinha se estabelecido nessa área. Então, o objetivo é tirar esse morro aqui, ó, da mão dos alemães, porque lá de cima daquele morro ali, você consegue enxergar lá embaixo. Lá embaixo passa a estrada 64. Tá? Bem aqui, ó, nessa direção aqui, acima dessa elevação que nós estamos vendo aqui, que está bloqueando o horizonte. Então lá embaixo passa a estrada 64 e os caras lá de cima conseguem ver lá embaixo. Se eles conseguem ver lá embaixo, eles coordenam a artilharia, que está toda aqui atrás, para poder martelar a estrada que está lá embaixo. Então a estrada se torna inútil, ela fica inutilizada, ela não é segura para trânsito. Então você precisa de conquistar esse conjunto de montanhas aqui, que vai do Belvedere até dali, até o Castel Novo, que fica lá. Uma vez conquistando esse pedaço aqui, o trabalho está, digamos, concluído, tá? Você afasta os alemães da estrada. Mas as montanhas continuam junto da estrada depois de Castel Novo? Sim, porém é responsabilidade do segundo Corpo de Exército. Nós não podemos abraçar o mundo, nossa responsabilidade está dentro da nossa área de atuação. Se eles limparem a deles lá e nós não limparmos a nossa aqui, não dá em nada, não vai resultar em nada. Tá? Se a gente limpa a nossa aqui e eles não limpam a deles lá, os carros conseguem transitar até lá. Então, os primeiros ataques aqui, ó, a Monte Castelo, foram realizados pelo comandante da TF-45, da Task Force 45, né, que é a Força Tarefa 45, que recebeu, na verdade, o reforço de um batalhão brasileiro. Tá? Vocês vão se lembrar aí o seguinte, que nesse momento, os dois outros regimentos, eles estavam ainda lá em Pisa, né, lá na Tenuta de San Rossore, prestes a serem transferidos diretamente para cá. Então, o que é que veio lá do Vale do Sérquio para cá? Veio o destacamento FEB. O destacamento FEB, no valor de uma brigada, né, aproximada, não é exatamente, mas era o 6º Regimento de Infantaria de Caçapava, só. Tá? Então, eram 3 batalhões que vieram para cá. Então, no primeiro ataque, você tem, então, um batalhão brasileiro, junto com o resto da TF-45, realizando um ataque ao Monte Castelo. Esse primeiro ataque, ele inclusive é bem sucedido. Ele acontece em novembro, ainda no começo de novembro, e ele é bem sucedido em tomar o topo do Monte Castelo. Isso demonstra o quê?
demonstra, primeiro, que os alemães não tinham ainda estabelecido seu esquema defensivo com atenção maior aqui no Monte Castelo, tá? Então ficou claro para os dois lados, depois desse primeiro ataque, que o Monte Castelo, apesar de não ser o mais alto, é o objetivo central dessa ofensiva, tá? Só que a TF-45 atacou o Monte Castelo e conseguiu tomar o topo do Monte Castelo. O que aconteceu em seguida foi a clássica reação alemã de contra-atacar para retomar o objetivo. Os alemães são reconhecidos por isso. Quando uma posição é tomada, eles imediatamente montam um contra-ataque para retomá-la. Isso aconteceu em diversos lugares, tá? Notadamente lá na Normandia, que a gente vai daqui a 60 dias, lá no Point du Roc, por exemplo, perderam o Point du Roc e imediatamente montaram contra-ataques seguidos. 48 horas de contra-ataque para tentar retomar, né? Os Rangers conseguiram segurar. Mas o modus operandi do exército alemão da época era esse, era contra-atacar imediatamente. Então, o que aconteceu? Na noite seguinte, contra-atacaram. Contra-atacaram e expulsaram eles lá de cima. Então eles perderam um monte lá de cima, porque o contra-ataque é precedido por uma barragem de artilharia muito poderosa que vem daqui de trás contra o cume lá em cima. Tá? Então foi desocupado, em seguida os soldados subiram e aí sim se estabeleceram com casamatas, se estabeleceram com ninhos de metralhadora. Tudo isso ficou bem mais complexo depois, tá? O ataque seguinte foi no penúltimo dia do mês, foi no dia 29 de novembro. Eu tinha mencionado para vocês que a insistência em tomar isso aqui, né, que é o ponto central, é devido à meta que o 5º Exército impôs a si mesmo, estar em Bolonha no Natal. Tá? O Mark Clark queria estar em Bolonha no Natal porque isso faria bem, tanto para a figura dele quanto para o povo norte-americano, né? A mídia iria reportar, olha, conseguimos então, no Natal estar em Bolonha, né? Uma data importante. Então, na absoluta falta de unidades de infantaria que o 4º Corpo tinha naquele momento, né? A FEB era a única unidade capaz de realizar algum tipo de ofensiva. Então, novamente, no dia 29, a FEB foi ordenada a subir o Monte Castelo, tomar o Monte Castelo. Qual que foi a dificuldade do ataque do dia 29? Foi comprometido o 1º e o 3º Batalhão do Regimento Sampaio, do 1º Regimento de Infantaria. Rapazes jovens que tinham saído do navio no dia 8 de outubro, 6 de outubro, 6 de outubro lá em Nápoles, tinham sido transferidos para Pisa, para iniciar sua fase de treinamento de armas conjuntas e iniciar sua inoculação em combate numa área de baixa intensidade, como foi com o 6º Regimento, mas que por ordem do 5º Exército foram convocados diretamente para a linha de frente. Então nós estamos falando de um regimento, né, de batalhões de infantaria, integrados por soldados, cabos, sargentos e oficiais sem qualquer experiência e sem qualquer instrução real na chamada guerra moderna. Tropa iniciante, tropa sem qualquer experiência, que assaltou esse objetivo aqui, ainda com a concepção errada de que você assaltando esse objetivo aqui, você vai conseguir mantê-lo. Visto que você consegue tomar o topo do monte, consegue, mas você não consegue tomar a artilharia que está lá atrás. A artilharia contra-ataca uma vez que você perde o topo do monte. Tá? Então, esse dia aí, né, essa ação ela é mal sucedida, tá? Ela não avança muito no terreno, porque logo os alemães contra-atacam. E como vocês estão vendo aqui, gente, hoje que ainda tem vegetação, né, é tudo aberto. Aí você vai imaginar na época que vegetação inexistia por conta dos impactos de artilharia, não existe proteção. Qualquer movimento a partir dessa linha aqui é visto lá de cima. Tá? Então, é um objetivo complexo de ser tomado. Então, nesse primeiro ponto, aí a gente tem, por exemplo, o batismo de fogo do Capitão Souza, lá de Recife, né? O Capitão Severino Souza, que hoje é nosso último veterano de combate, ainda vivo. Então, o Capitão Souza teve seu primeiro contato com o inimigo neste dia
ele perdeu um amigo, o sargento Sieber, né, que morreu com o impacto de artilharia, e ele encontrou o braço do Sieber, né, ele fala que puxou o braço veio sozinho. Então, esse primeiro dia aí, esse primeiro contato com o inimigo do 1º Regimento de Infantaria foi bastante negativo, né? Como se não bastasse, um último esforço foi tentado no dia 12 de dezembro. Dessa vez, o 4º Corpo deu o comando da operação para o Mascarenhas, pela primeira vez, deu o comando da operação para o Mascarenhas. E o Mascarenhas teve que realizar esse ataque, mais uma vez, com tropa estreante, com um batalhão do 11 de São João del Rei e o 2º batalhão do 1º Regimento, né? Então, nesse ataque aí, a situação estava ainda pior, porque o tempo daquele dia, bem pior do que esse, né? Estava 100% coberto, mas com chuva fina desde a aurora, o que impedia qualquer tipo de apoio da aviação aliada, né? Então não existia apoio aéreo, e por conta dessa novidade, né? É um ataque brasileiro agora, observou-se a primeira descoordenação, né? A primeira descoordenação de esforços. Porque enquanto eles estavam aqui todos posicionados para iniciar o ataque, essas 3 companhias do 2º Batalhão do Regimento Sampaio, ali do lado, a artilharia norte-americana abriu fogo sobre o Monte Belvedere. Qual é o Belvedere? Belvedere é aquele último. Tá. Abriu fogo sobre o Monte Belvedere. Então, o Monte Belvedere acordou naquele dia por uma barragem de artilharia norte-americana que alertou todo mundo aqui. Então, o avanço dos as primeiras companhias do 2º Batalhão, por aqui, encontraram uma resistência de fogo terrível, que paralisou eles no terreno a poucos metros da saída, tá? A poucos metros da saída, com aquela chuva fina. Então, os caras não conseguiram avançar muito, né? Diversos pelotões, existia uma neblina baixa também, então diversos pelotões acabaram ficando cortados. E um último erro, né, que aí já é um erro do próprio reconhecimento da FEB nos dias anteriores, né, ou um grande acaso infeliz, podemos entender assim também. Aquele conjunto de casas que vocês estão vendo lá, chama-se Cavitelline. E as patrulhas de reconhecimento que foram até lá nas noites anteriores constataram que Cavitelline estava abandonada pelos alemães. Mas na manhã do dia 12, eles estavam lá dentro, né? Com metralhadoras naquelas janelas de cima, tá? Tinha observadores, metralhadoras nas janelas de cima e morteiros montados na parte traseira daquela formação de casas ali, tá? Então, essa posição aí foi a principal responsável por parar esses pelotões aqui, ó, na fase intermediária do avanço. Mas aí, por volta das 11 horas da manhã, um pelotão que estava desaparecido conseguiu entrar em contato, né, por aqueles rádios sem fio grandes, né, e esse pelotão era o pelotão Reschke, era o pelotão do primeiro-tenente Apolo Miguel Reschke. Reschke conseguiu desbordar a Cavitelline pela esquerda, tá? Então ele avançou até aquele morretezinho que vocês estão vendo atrás da casa, tá vendo? Aquele morrete ali, ele conseguiu avançar até lá. Ao superar aquele morrete ali, ele estava isolado atrás daquele morretezinho, ele se viu diante de uma outra linha alemã, de uma outra casa-mata, né? De um outro conjunto defensivo. E ali é que o pelotão dele acabou sendo, assim, dizimado, né? Quase completamente dizimado. E lá mesmo eles conseguiram entrar em combate com um pequeno grupo de soldados alemães. Fez ali 4 prisioneiros, né? Mas o Reschke não teve como fazer outra coisa senão se livrar dos prisioneiros. Então, o ataque ele é finalmente cancelado pelo general Zenóbio da Costa ali por volta das 15 horas. Né? E é por volta das 15 horas que chega a notícia, chega
a ordem para o Reschke recuar. Tá? Então, nesse ponto aí, o Reschke não tem muito o que fazer, senão aguardar pela noite para poder recuar. Ele não tem como recuar durante o dia. Aí ele vai ficar lá até a noite para poder voltar com os cerca de 10 homens dos 50 que ele levou, né? Então, foi muita gente que ele perdeu nesse dia aí. Houve nesse dia, inclusive, apoio de fogo de alguns aqueles M10, né, tank destroyers norte-americanos, né, que são essencialmente Shermans com armas de grosso calibre, os Wolverines, né, feitos para realmente caçar tanques. Mas aqui nessa região, como realmente não existia presença de blindados inimigos, né, se tem notícia de que, guarnecendo aqui a passagem à direita do Monte Castelo, ali em Abetaia existiam alguns estugues. Esse reporte foi feito em setembro, outubro, mas não se sabe se nessa época existiam mais essa posição de estugues ali. Então, esse ataque do dia 12 então, é encerrado, mais uma vez frustrado, e esse ataque do dia 12 encerra a fase de operações, né, a fase de ofensivas do 4º Corpo pelo restante de 1944. É uma constatação de que realmente o planejamento do Clark não ia dar certo, né? Logo no começo de dezembro, o Clark sobe para o comando do 15º Grupo de Exércitos e o 5º Exército é assumido por um outro general chamado Lucian Truscott, que até então comandava o 6º Corpo de Exército lá no sul da França, né? Avançando lá no sul da França. Ele voltou para cá para assumir o 5º Exército. Então muda o comando, tá? Mudam as orientações. Olha só, daqui mesmo eu estou vendo um caminhão passando ali, já tem uma estrada, então a vista lá de cima ela é mais privilegiada ainda. Daqui mesmo tem uma estradinha que já dá para ver um caminhão passando. Tá? Então, se constata nessa época aí que o Monte Castelo não pode ser capturado sozinho. Não dá. Você vai ter que anular as outras posições antes de capturar o Monte Castelo. Então, por isso, o objetivo passa a ser o Belvedere. O objetivo principal passa a ser o Belvedere. O inicial, na verdade, né? Passa a ser o Belvedere. Desde outubro de 44, o Clark tinha solicitado a transferência da 10ª Divisão de Montanha, que é uma divisão especialista em combate em montanha, para a Itália. Tá? Essa divisão estava sendo treinada no Colorado, composta só por pessoal especializado, montanhista, esquiador, alguns competidores olímpicos, inclusive, né, nela. Então, era uma divisão chamada de elite mesmo, tanto pelo pessoal quanto pelo equipamento, por tudo que ela representava, ela era uma divisão de elite, que inclusive tinha uma dotação de mulas, né? A única, talvez, divisão do exército norte-americano que usasse mulas no orgânico, porque são animais necessários para subir escarpas, né? Para subir montanhas muito íngremes com suprimento. Então eles mesmos trouxeram suas mulas dos Estados Unidos. Então esse pessoal foi transferido para cá no finalzinho de dezembro de 44, chegando no começo de janeiro de 44, lá em Livorno. E aí eles se instalaram à esquerda da FEB, né? A zona de ocupação da FEB, da linha de frente pela FEB, ela se estende de Castel Nuovo, então, e faz se estender até um pouco aqui, ó, à nossa esquerda, tá? Vocês veem muito aquela posição, aquela foto da patrulha com uma torrezinha em cima, que o pessoal identifica como Torre de Nerone, mas não é, chama-se Roca Corneta, fica naquela direção ali, e Roca Corneta meio que marcava o limite da área da FEB com a área da 10ª de montanha. Então a 10ª de montanha se instala para lá, e aí o objetivo deles é tomar o Belvedere, né? Só que os alpinistas, eles chegam aqui e a análise pré-batalha deles indica que o Monte Belvedere tem uma face bastante exposta, né? Tanto a face sul quanto a face sudoeste deles é bastante exposta. É bastante exposta à observação por uma outra montanha, um outro trecho, né, da cordilheira aqui, que é conhecido como Monte de la Riva. Tá?
Monte della Riva é conhecido pelos americanos como River Ridge. Tá? Então a gente vai encontrar muita essa referência a River Ridge, ou River Ridge. Né? Você vai encontrar muita referência assim, a conquista de River Ridge. É até hoje o conto principal, né, na memória da 10ª de montanha. Tá? Então, River Ridge está mais para lá ainda, porque entre o Belvedere e River Ridge tem uma espécie de vale. Então, para lá foi conquistado inicialmente na noite do dia, se não me falha a memória, dia 18 de fevereiro, dia 18 de fevereiro para 19, os americanos subiram River Ridge para poder silenciar a observação e a artilharia de River Ridge. Na noite seguinte, então, 19 para 20, eles sobem o Monte Belvedere. Tá? Enquanto a conquista de River Ridge foi largamente bem sucedida assim, em termos de baixas, né? Poucas baixas, a subida do Belvedere teve mais problemas. E daqui de cima do Belvedere, que eles foram percorrendo as cristas aqui, ó, Belvedere, Gorgolesco, Della Torraquia, esses caras sofreram uma quantidade de perdas monstruosa, sabe? Foram cerca de 700, mais do que a febre. Então eles realmente sofreram uma quantidade de perdas bem intensa, né? Eles tiveram durante toda a campanha um pouco mais de 1000 mortos, e só aqui foram 700 nessa ação, só aqui foram 700 homens. Tá? Então, de forma que é o seguinte, uma vez que o Belvedere tinha sido conquistado no dia 20, no dia 21 aqui, a FEB recebe então a missão de conquistar o Monte Castelo, visto que a artilharia já não está disponível para defender o Monte Castelo. Então a própria artilharia da FEB, disparando ali de baixo, né, ela vai bombardear o topo do monte aqui de forma contínua, permitindo que os soldados então subam, né, e o capitão Souza, mais uma vez, ele participou do ataque do dia 21 de fevereiro, né? Ele até fala, poxa, foi muito mais fácil. Então a subida, né, do Monte Castelo, ele inclusive se recorda que, num certo ponto, a artilharia brasileira talvez não tenha percebido que eles já estavam tão adiantados na subida assim, e eles tiveram que procurar um abrigo, uma espécie de gruta que tem em meia altura, né, até que a artilharia parasse de atirar, né, para poder completarem a subida. Né? Então, perto das 5 da tarde, então, os brasileiros conquistam de fato o cume do Monte Castelo de forma definitiva, né? Sendo que os norte-americanos, os caras da 10ª de montanha, eles estavam aqui ainda, ó, a meio caminho, sem conseguir conquistar o Della Torraquia. O Della Torraquia foi mantido pelos alemães, né? Então, isso representou uma inversão de ordens aí no planejamento, porque o Della Torraquia deveria ser conquistado antes do Monte Castelo, né? Porque se conquistasse o Della Torraquia, o Monte Castelo ficaria essencialmente indefeso. Mas no caso o Monte Castelo caiu antes do Della Torraquia, tá? Então, noite de 21, isso aqui anoiteceu sob domínio brasileiro, americano, mas o de trás lá alemão. Tá? Então, no dia 22, então, vendo que a situação não estava mudando, os alemães não saíam de cima do Della Torraquia, o Willis Krittenberger, então, ordenou que a FEB conquistasse 2 posições que estão logo aqui, ó. 2 posições que estão logo aqui à direita do Monte Castelo. Então, essas 2 posições é a cota, se não me falha a memória, 958, né? E uma outra posição chamada La Serra. Tá? Então, essas 2 posições ficam atrás ali, e a captura delas deixaria a retaguarda da posição alemã lá no Della Torraquia desprotegida, né? Vulnerável. Então, com isso, se conquistasse aquela parte, eles então previam que os alemães iriam desistir do Della Torraquia finalmente. Estava causando um grande número de baixas para os montanheses. Então, a partir de Monte Castelo, fazendo então o contorno do monte por esse lado aqui, ó, tá? Fizeram o contorno do monte. Esses 3 pelotões brasileiros, inclusive tinha uma outra unidade chamada, desculpa, um outro alvo, terceiro alvo chamado Bela Vista, né? Mas o Bela Vista era um pouco para cá e ele não
ele não sofreu contra-ataque, só a 958 e La Serra principalmente sofreram contra-ataques. Ali em Bela Vista ocorreu o único registro de morte de um expedicionário por ferimento de baioneta. Tá? Então o alemão estocou o soldado brasileiro aqui, ó, no peito, né? Aqui no peito, no abdômen. E o cara veio a falecer ali, ó. Ele estava fazendo um reconhecimento de uma casa e o soldado estava lá dentro. Então é para a gente entender como é que nessa noite em particular o combate se tornou muito mais próximo do que normalmente se observava aqui, né? Então ali atrás, nós vamos lá a La Serra também, tá? Mais tarde, explicando de forma mais sucinta aqui. Um tenente judeu chamado Moisés Raon tomou a 958 e mais adiante o tenente Apolo Reschke novamente, né, tomou La Serra, isso próximo da meia-noite de 22 para 23. Então ali os dois pelotões se estabeleceram, mas como os alemães são alemães, pouco depois eles decidiram contra-atacar as posições. E aí o número de alemães envolvidos realmente era grande e o apoio de fogo deles também tremendo, porque a artilharia já estava lá para trás, né? Então houve uma concentração de fogos muito grande naquela noite, tanto da artilharia alemã quanto da artilharia brasileira, tentando acertar os pontos de partida dos contra-ataques alemães. Foi aí que o Apolo foi ferido num braço, não tenho certeza se foi o esquerdo ou foi o direito, mas um braço dele provavelmente foi o esquerdo, porque ele devia atirar com a direita, ele continuou sendo capaz de atirar. Então ele continuou lá o restante da noite mantendo a posição, né? Inclusive houve muita troca de granada, sabe? O alemão jogava granada e o pessoal devolvia a granada para o outro lado. Era a distância que eles estavam um do outro, né? A distância bem próxima de um arremesso de granada. Então houve também captura de prisioneiros ali, foram feitos uns 7, 8 prisioneiros pelo Reschke. Esses puderam ser trazidos de volta. Então o Reschke permaneceu lá até amanhã, quando o reforço foi enviado para lá, e chegaram lá e reforçaram a posição. E nessa noite, então, vendo que as duas posições de retaguarda foram capturadas, os alemães perderam o topo do Della Torraca. Tá? Eles desistiram do topo do Della Torraca. Inclusive, durante esse ataque aqui, os americanos lançaram aqueles sinalizadores para iluminar o topo do monte. Né? Então tem muito relato de soldados da FEB dizendo que ali virou um mini-dia, né? Com tanta luz que tinha em cima do Della Torraca lá atrás, caindo aqui. Então o pessoal da FEB acima do Monte Castelo, inclusive o capitão Souza, né, que estava lá, relata ter tido assim, uma visão de camarote, né, do que seria a tomada do Della Torraca, né, que eles puderam ver o pessoal da 10ª subindo e os alemães se defendendo, e depois os alemães descendo lá de cima e eles tomando o topo do monte, né? Então essa ação aí ela conclui a tomada do conjunto montanhês aqui, né? Sendo que somente nos dias seguintes é que vai acontecer a tomada de Castel Nuovo. Entra uma frente de mau tempo, entra uma chuva, né, bastante inesperada e repentina, que congela as operações por alguns dias. Depois disso é que vai acontecer então a tomada desse outro conjunto aqui, né? Até lá é responsabilidade brasileira. Então vai ser tomado aqui a Torre de Nerone, o Soprassasso e enfim lá no dia 6 de março vai ser tomado Castel Nuovo, tá? Que não é o mesmo Castel Nuovo que a gente estava anteontem, tá? Castel Nuovo aqui, ó. Aí isso aí conclui. A tomada de Castel Nuovo conclui a tomada desse conjunto montanhês aqui e afasta de vez os alemães da estrada. Aí eles não têm mais vista sobre a estrada. Aí você consegue subir, pelo menos até a área do segundo corpo dá para subir. E ali sobrou muito fuzil Garand, tá? Porque foram 700 mortos, né? Então sobrou muito fuzil Garand e foi justamente no dia 24, né? 24 que esses fuzis Garands aí espalhados pelo terreno ali foram
Foram adquiridos. É, Comprado. foram adquiridos pela FEB. Muito bem, então essa foi uma explicação aqui para o nosso pessoal. Se você quer vir para cá para a próxima para poder ter esse nível de instrução, é só você clicar nos links que estão aqui embaixo e chamar um dos nossos agentes, tá? Aquele abraço da Sala de Guerra.